Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet e também pela Rádio Uniara, eu queria começar a minha fala de hoje dizendo de algo que eu acho lamentável, que é a situação que a gente vive nesse momento no Brasil, em especial aqui em Araraquara, no que diz respeito ao comportamento dos agentes públicos com os problemas da nossa cidade. Enquanto a gente assiste no cenário nacional uma guerra daqueles que defendem o impeachment da presidente Dilma e aqueles que são contrários ao impeachment da presidente Dilma, se usando de todos os métodos nocivos possíveis na história da política, ambos os lados, aqui em Araraquara a gente assiste o mesmo nas manobras que o atual governo vem fazendo no que diz respeito à construção da candidatura do vereador Aloysio Braz à sucessão do prefeito Marcelo Barbieri como candidato oficial do governo. E queria aqui lamentar profundamente, até porque tenho um carinho especial pelo filho do Tenente Santana, porque trabalhou nessa casa, eu conheço o menino, mas dizer que o tenente ter se proposto a aceitar esse tipo de acordo político é muito ruim para o filho dele. Dizer que o vereador Boi se sente à vontade de participar disso, eu sei que se sente porque ele usa a cartilha do chefe dele, do líder dele, que é o prefeito Marcelo Barbieri, e que é uma prática antiga e velha da ala tradicional do PMDB. Uma pena é alguém que é de uma nova linhagem se prestar a aceitar esse tipo de retribuição por ter deixado um partido político e migrado para o partido do prefeito. Ou seja, Araraquara se aproveita para praticar as mesmas ações que estão sendo praticadas hoje em Brasília. Enquanto isso, nossa cidade continua, como o próprio vereador Ed Lopes mostrou aqui hoje, completamente abandonada. Os funcionários começam, mais uma vez, a se mobilizar, porque o governo não dialoga, inclusive para explicar as dificuldades que o faz hoje não sinalizar com uma possibilidade de, pelo menos, a reposição da inflação. Mas nós vamos tratar disso em outras sessões. Queria dizer também que, durante essa semana, nós recebemos a visita de vários alunos do Colégio Objetivo fazendo um trabalho escolar estabelecido pelos professores de filosofia sobre a atual realidade política. E, entre várias perguntas que esses estudantes estão fazendo aos vereadores, acho que alguns vereadores, além deste que vos fala, recebeu esses estudantes, eles perguntam para a gente responder qual que é a nossa opinião sobre impunidade. E eu respondi para todos eles a mesma resposta, Juliana. Você traduz impunidade com a palavra Brasil. O Brasil é a cara da impunidade. E diz para eles que, em país evoluído, 10% do que acontece no Brasil hoje, todos os agentes públicos, sem exceção, estariam presos e destituídos. Só para os senhores terem uma ideia, na Islândia, se eu não me engano, apareceu o nome do primeiro-ministro, o vereador Roberval Frades, na lista como um dos beneficiários daquela empresa, Workshore, lá do Panamá. Apareceu o nome dele na lista. 3 dias depois, o país inteiro foi para a rua, 2 dias depois ele renunciou. E lá as pessoas não vão para a rua se perguntando se ele é de direita ou se ele é de esquerda. Lá as pessoas vão para a rua porque eles não admitem a possibilidade dos seus políticos, dos seus agentes públicos, ter qualquer tipo de desvio ético. Hoje, no Brasil, nós assistimos uma verdadeira guerra entre aqueles que defendem a permanência da presidente Dilma, com o argumento de que a saída dela é golpe, de que aqueles que defendem a sua saída também estão sendo denunciados, estão sendo indiciados, também têm compromissos com denúncias relacionadas a empresas que estão na Operação Lava Jato, e assistimos aqueles que defendem o impeachment, utilizando de todos os mecanismos para garantir já a posse do vice-presidente Michel Temer, do PMDB, que é o partido, junto com o PT, mais corrupto da história do Brasil. A diferença do PT para o PMDB é que o PMDB é muito mais experiente que o PT na roubalheira, porque se abraçou na roubalheira logo no início da transição da época da ditadura militar. É profissional. É um partido que está encurralado e cheio de bandido dentro.
Se você pegar uma peneira e colocar o PMDB, é capaz de ficar 4 ou 5, o resto vai tudo preso. Eu fico dentro da peneira. E o que a gente assiste hoje no Brasil é o bandido falando do bandido. É o bandido falando do bandido. Não dá mais. Não dá mais, vereador Donizete Simeone, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, os bandidos do PT dizer que a Dilma tem que ficar porque a saída dela é golpe. Não dá mais para os bandidos do PMDB defender o impeachment e pedir para que fique o Michel Temer, porque o que a Dilma fez é irresponsabilidade fiscal, fere o que estabelece a Constituição e é crime de responsabilidade. O Brasil precisa ser passado a limpo de verdade. Para esse país ser passado a limpo de verdade, a gente precisa que caia a presidente da República e que caia o vice-presidente e que caia o presidente da Câmara e que caia o presidente do Senado e a gente comece a construir uma nova história nas páginas brasileiras. Errado é aqueles que, para justificar a permanência da Dilma, defendem os bandidos do PT. Assim como errado aqueles que querem a entrada do Michel Temer, defendem os bandidos do PMDB. Nós temos que condenar todos esses bandidos e começar a construir uma nova história no Brasil, onde a gente faça com que a ética e o respeito pelo público esteja em primeiro lugar, independente da ideologia de quem está governando, seja ele de esquerda, seja ele de direita. Não é uma disputa ideológica que está acontecendo no Brasil. Hoje não podemos transformar ela numa disputa ideológica. Porque o que está sendo discutido no Brasil hoje é a apropriação do bem público por aqueles que querem se beneficiar financeiramente, seja para se enriquecer, seja para se estabelecer no poder. E isso nós temos que condenar, seja ele partido de esquerda, seja ele partido de direita. Repito, em país evoluído, em país do primeiro mundo, já estava todo mundo preso, de todos os lados. E aqui, nós estamos querendo criar uma guerra, com a justificativa de que bandido não pode julgar bandido. O Brasil precisa passar limpo, sob pena de nós assistirmos o maior retrocesso da história do nosso país. Domingo é um dia histórico no Brasil. É ruim? É. Porque possivelmente, se o impeachment passar, ele vai passar com os mesmos instrumentos que estão sendo utilizados por aqueles que querem impedir que passe. O fisiologismo, a compra de voto, a promessa de cargos no futuro governo. Mas o fato é que o Brasil precisa começar a ser passado a limpo. E para começar a ser passado a limpo e construir um novo sentimento na sociedade, eu não tenho dúvida nenhuma que esse governo precisa deixar de governar o nosso país e que a gente possa reconstruir novos ares. Eu sou defensor, um minuto para concluir, vereador Donizete Simeone, que a gente passasse por novas eleições no Brasil. Porque também não acredito e não vejo credibilidade no bandido mor do PMDB, o senhor Michel Temer, para governar esse país. Quem vê é seus amiguinhos do PMDB, inclusive alguns de Araraquara, que já estão extremamente se preparando, né, para arrumar uma boquinha lá, assim que findar o governo municipal do afiliado do senhor Orestes Quercia, o prefeito municipal. Não é o meu caso. Eu vejo a necessidade da gente tentar construir uma nova história. E uma nova história passa em limpar todos os bandidos que hoje se apoderaram do poder em Brasília, começando pelos principais, do PT e do PMDB, para que, quem sabe, eles possam se reinventar e reconstruir uma nova história. Porque a atual história mancha, de fato e para sempre, toda a história que um dia eles construíram. No mais, boa noite a todos, muito obrigado.